O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o Faraó, porque ele endureceu o coração e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou do granizo e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: Até quando nos servirá de laço esse homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: Ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos que celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a verdura da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e lhe disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda essa vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim esse flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se viam um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz,
nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhes: Ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: Tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-lo partir. O faraó disse a Moisés: Fora da minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Tu disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. O Senhor disse a Moisés: Mandarei ainda uma outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e prostrar-se-ão diante de mim, dizendo: Vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e não permitiu aos israelitas partirem de sua terra.